4 erros que todo investidor iniciante deve evitar cometer. É inevitável que você vai errar na sua trajetória como investidor. Isso aí é praticamente impossível de não acontecer. Até mesmo os grandes investidores já erraram um dia. No vídeo de hoje, pensando nisso, nessa questão de erros, vou trazer para vocês alguns erros que vocês devem evitar cometer na jornada de vocês investindo para ter uma jornada mais agradável e mais rentável. Além de também falar lá no final do vídeo como evitar ter esses erros, né? O primeiro erro é ignorar a possibilidade de estar errado. Esse é um erro muito simples, mas se torna difícil do investidor lidar com ele. Esse erro acontece quando o investidor se apaixona pelo ativo que ele comprou ou que ele por algum momento decidiu comprar e foi dar uma olhada e de cara já apaixonou. Você me pergunta, mas como assim a pessoa se apaixonou pelo ativo que ele foi comprar ou pensou em comprar? Pode parecer até estranho, né? Mas isso acontece e acontece com muita frequência, principalmente para o investidor que é mais inexperiente, né? Então, se falando que ele é inexperiente, logo a gente leva a crer que ele é iniciante. Como isso acaba se tornando um erro, né? No meio do trajeto que ele está procurando mais sobre a empresa, ele consegue encontrar alguns pontos que faz, né, aquela empresa não ser tão boa ou a empresa não ser um ativo que vai agregar na estratégia de investimento dele, mas ele ignora todos esses fatos e acaba se apaixonando e decidindo investir na ação. Na minha trajetória como investidor, eu já vi muito investidor apaixonado, principalmente pela ação da Oi. É uma coisa assim, chega a ser absurdo. Já vi em alguns grupos do Facebook que fala sobre investimento, onde tem investidores, né? A galera discutindo ferradamente pela Oi, defendendo com unhas e dentes a Oi. Para quem não conhece, hoje, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Oi valem centavos. A ação da Oi BR4, por exemplo, está valendo nesse exato momento 57 centavos. Você pode pensar, nossa, uai, por que o cara está errado em apaixonar por uma ação que vale 57 centavos hoje? Mas a questão é, o preço da ação reflete o que é a empresa no dia a dia. Os investidores, que são os grandes investidores, eles olham para as empresas. Inclusive, é até uma dica que eu deixo quando vocês forem investir, invista na empresa e não na ação. Porque quando você começa a pensar dessa maneira, você consegue enxergar realmente o que você está investindo. Porque a ação é um papel que reflete a empresa no dia a dia. Então, quando for investir, invista olhando na empresa. E quando se fala da Oi, o porquê que as suas ações valem centavos. Nada mais é que os seus resultados nos últimos anos são resultados fracassados para os investidores. Por quê? Por que fracassados? Veja esse gráfico que eu vou mostrar a seguir, que mostra sobre o desempenho da empresa nos últimos anos. De 2014 a 2021, a empresa teve apenas um ano de lucro. Aí eu te pergunto, vale a pena colocar o seu dinheiro em uma empresa como essa? Tem gente que é apaixonado e que investe na Oi com unhas e dentes. Não vou colocar a Oi, né, como a pior empresa que existe na bolsa, porque eu nem posso estar falando isso para vocês, principalmente porque investir é algo particular. Mas, olhando esses gráficos, já dá para a gente ter uma noção, né? E assim, a Oi também vem passando ao longo dos anos por uma reformulação. Isso não quer dizer que ela não venha a ter bons resultados futuros. Porém, é que nem eu costumo falar. Se eu posso investir em uma empresa boa, uma empresa consolidada, que as suas ações tenham uma performance boa, se eu consigo enxergar o histórico dessa empresa e ver que ela veio crescendo e desenvolvendo de maneira positiva, por que investir em uma empresa como a Oi, por exemplo, que ao longo dos anos só vem dando prejuízo? Então, quando o investidor se apaixona pela ação, ele deixa de lado todas as possibilidades de estar errado e acaba ignorando todos esses fatos que podem mostrar para ele que aquela ação e aquele investimento não é bom. O segundo erro é uma coisa que até o Warren Buffett fala muito, que é o investidor investir em algo que ele não entende direito ou que ele não entende nada.
Entender o negócio é essencial para você conseguir investir de maneira consciente e com segurança. Não estou dizendo que vocês devem ser experts, né, para avaliar uma empresa, para entender de empresa. Mas entender o básico para saber o que a empresa faz é primordial. Eu julgo muito, né, para a gente que está começando a investir, saber no básico e no mínimo como a empresa faz dinheiro e o que pode fazer ela perder dinheiro. Porque assim, essas são premissas básicas que já pode embasar o nosso investimento, porque afinal de contas a gente quer saber se a empresa vai ganhar dinheiro, que logo isso vai retornar para a gente, e como ela vai perder dinheiro, que se ela perder também acaba prejudicando nossos investimentos. Então, se você entender esses dois pontos, você já está um passo à frente, já está dando mais valor ao seu dinheiro. Lógico que quanto mais você entender, né, quanto mais você ter capacidade de entender, de avaliar uma empresa, melhor, né? Porém, entender pelo menos o que eu disse já seria uma boa vantagem. Tem uma grande vantagem de você entender pelo menos esse básico da empresa, é que isso ajuda você não se desesperar quando a ação cai. Quando se sabe o que é a empresa, você começa a ficar mais tranquilo em momentos de quedas. E acaba também conseguindo entender o porquê que está acontecendo aquela queda. O terceiro erro é um erro muito comum, que é tentar acertar o time do mercado, é tentar acertar a hora certa de comprar e de vender. Esse erro é muito comum e deve ser evitado, porque assim, além de ser difícil de acertar, né, o time do mercado, tentar acertar a hora certa pode diminuir drasticamente suas chances de ter bons retornos com seus investimentos. E sem contar que na maioria das vezes o investidor que faz isso, ele usa um movimento contrário ao que seria, entre aspas, mais correto de se fazer. Nesse cenário, o que ele faz é comprar na alta e vender na baixa. Esse negócio de comprar na alta e vender na baixa é um mito que existe e pega muito investidor iniciante porque a gente acredita que o certo é fazer isso, é comprar na alta e vender na baixa. Só que a lógica é contrária. Por quê? Digamos assim, vou usar esse exemplo para vocês entenderem. Digamos que você comprou um carro por 10 mil reais. Ele está no topo, o preço dele está no topo, 10 mil reais. Aí do nada, quando ele dá uma desvalorizada e cai para 3 mil reais, e você acaba vendendo o carro. Você teve um prejuízo de 7 mil reais. Ou seja, você comprou no topo quando ele valia 10 mil e vendeu na baixa aos 3 mil. Então você perdeu 7 mil reais. Tá certo que esse exemplo não é tão fiel aos investimentos, porque o carro é um passivo, mas serve para vocês já começarem a ter essa noção de que se comprar na alta e vender na baixa é só prejuízo. O quarto erro é não ter paciência para esperar os resultados. Hoje em dia, o mercado é muito imediatista, é muito curto prazo. E o curto prazo não traz o que o longo prazo traz para os investimentos. Eu trouxe outro exemplo aqui para ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Imagine que o padeiro precisa fazer um bolo que é uma encomenda que ele teve. E no meio do caminho ele tira, né, o bolo fora do tempo que era necessário para o bolo ficar 100%. Você acha que o bolo vai ficar bom e dar o resultado esperado? Investir não é diferente disso. O investidor precisa investir e esperar o tempo certo para pegar a fatia perfeita do bolo. E aqui a gente fala do longo prazo. O longo prazo é historicamente o que dá os bons resultados, os bons retornos. Portanto, tenha paciência para esperar os seus investimentos maturarem. Então, como evitar esses erros? Evitar esses erros não é difícil. A melhor forma de evitar esses erros é investir apenas após saber o que se espera dos seus investimentos e após alinhar alguma estratégia e colocar ela em prática. Concordo que muitas das coisas que ajudam a não errar ao longo do trajeto vêm com o tempo e com a experiência, né, investindo. Concordo também que esperar demais não é o correto. Mas ter uma base mais sólida e mais segura antes de investir ajuda a coibir de maneira mais eficiente esses erros. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí abaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Se também quiserem criticar, também pode comentar aí abaixo. Se quiserem deixar alguma sugestão de tema para me trazer para vocês aqui, também pode comentar abaixo. Compartilhe com a galera, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais também, que isso vai ajudando a gente a trazer mais conteúdos e também a gente fica mais próximos, né, um dos outros, porque vocês vão me ajudando a trazer temas que podem estar ajudando vocês também. Ative o sininho para não perder os nossos conteúdos e ser sempre o primeiro a receber quando a gente postar. Beleza? Valeu, tamo junto!